vocês permanecerem com o microfone desligado, porque fica dando interferência, certo? Então, mantenham os microfones desligados, por gentileza. A professora Tassiana vai se apresentar e, na sequência, a gente dá início. Certo, vamos lá. Então, boa tarde a todos, tá? A gente vai dar continuidade à série de webinários, né, que está sendo promovida pelo Instituto Federal de Alagoas Campus Penedo, né, nesse mês de agosto. E aí, né, eu quero me apresentar para vocês. Hoje vai ser o webinário sobre o etanol de segunda e de terceira gerações, tá? Então, vai ser apresentado por mim, a professora Tassiana Carneiro Chaves, e a professora Marta, que vai iniciar aí com vocês. Daqui a pouco a gente continua aqui comigo. Fique à vontade, Marta. Bom, pessoal, primeiramente, né, me apresentando, eu sou Marta Rocha, sou docente do IFAL Campus Penedo, desde fevereiro de 2019, e como a professora Tassiana já colocou, a gente vai falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre etanol de segunda geração, que foi o que eu fiquei responsável, e etanol de terceira geração, que vai ser na sequência para a professora Tassiana Chaves. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e vocês me dizem se está tudo ok. Tassi? Tá aparecendo já, tranquilo. Pronto, então deixa eu só colocar aqui um laserzinho. Então, vamos lá. Como a gente já comentou, eu vou falar um pouquinho sobre a produção de etanol de segunda geração, certo? Mas antes da gente adentrar, de fato, na parte, né, do que vem a ser o chamado etanol de segunda geração, eu gostaria de relembrar um pouquinho com vocês o que é que vem antes, né, que seria o etanol de primeira geração. Então, não sei, acho que alguns que estão aqui estiveram no webinário da professora Simonise, que falou, né, muito bem sobre todas as etapas de produção de açúcar e de álcool. Então, ela destrinchou com bastante detalhes essa parte do etanol de primeira geração. Mas ele nada mais é do que o etanol que a gente encontra nos postos de combustível hoje, né? Então, esse etanol, ele é obtido no Brasil, especialmente a partir do caldo de cana, e nesse caso, essa é a nossa fonte açucarada, né? A fonte é o caldo de cana, que é rico em sacarose. Sacarose é o açúcar que está presente que você coloca no cafezinho, por exemplo, para adoçar na sua casa. E aí, a partir desse açúcar, a gente consegue, através de uma reação de fermentação alcoólica, fazer com que ele seja convertido em etanol. Quem é que faz esse processo? É uma levedura, um micro-organismo chamado de Saccharomyces cerevisiae. Então, etanol de primeira geração, o que a gente tem? Uma fonte açucarada e uma levedura. A fonte açucarada vai ser consumida por essa levedura, que, através de uma reação de fermentação alcoólica, vai produzir para a gente o nosso etanol. Então, agora, a gente pode comparar o etanol de segunda geração com o etanol de primeira geração. Então, inicialmente, quem seria, fazendo um comparativo, a nossa fonte açucarada no etanol de segunda geração? A nossa fonte açucarada é o que a gente chama de biomassa lignocelulósica. A gente vai falar mais para frente um pouquinho, mas de antemão, por que ela tem esse nome, né? Talvez seja estranho para alguns. Lignocelulósica, porque ela é composta por celulose, hemicelulose e lignina. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses componentes. Mas, a princípio, eu queria só que vocês segurassem a informação de que, no etanol 2G, a nossa fonte açucarada é a celulose, que está presente na biomassa lignocelulósica. Então, a celulose seria aquele açúcar que a gente vai ter interesse para utilizar e conseguir obter etanol. Olhando aqui para a parte de baixo, a fermentação, que é a última etapa, ela acontece da mesma forma que no de primeira geração. Então, do mesmo jeito, a gente vai ter uma levedura, que é a Saccharomyces cerevisiae, produzindo o nosso etanol. Essa levedura já é uma levedura consolidada industrialmente, né, no etanol de primeira geração, e também é empregada para produzir o etanol de segunda geração. Essa parte que eu destaquei em vermelho aqui no meio são as etapas diferentes, são as etapas que a gente precisa adicionar
para poder obter etanol, só que a partir da nossa biomassa. Então, a gente tem a etapa de pré-tratamento e a etapa de hidrólise. São 2 etapas a mais, quando a gente compara E2G com E1G. Então, de cara, a gente consegue perceber que o etanol de segunda geração ele é mais complexo, né? Se a gente coloca mais etapas, a gente adiciona etapas, então a gente já nota que é um produto obtido de uma forma mais complexa, comparando com o de primeira geração. E aí, se ele é, assim, mais complexo, quando a gente compara com o de primeira, por que, então, produzir esse bendito etanol de segunda geração? Gente, se eu estiver falando rápido, podem comentar no chat, do que eu pedi para a Tassi ficar olhando aí para mim, e se tiverem alguma pergunta também, fiquem à vontade para colocar no chat, certo? Então, dando continuidade, por que produzir? A gente tem algumas motivações para produzir esse etanol chamado de segunda geração. A primeira delas, a primeira motivação que eu trouxe aqui para destacar para vocês, é a questão do uso de combustíveis. No nosso país, a gente sabe que tem uma demanda muito grande, tem muitos automóveis circulando nas ruas, então a gente tem uma demanda grande por combustíveis. E aí, hoje, a gente também utiliza muita gasolina. A gasolina vem do petróleo, que é uma fonte fóssil. Então, cada vez mais a gente tem visto que a gente está caminhando no sentido de proteger o meio ambiente, né, de evitar esse desgaste ambiental que o combustível fóssil provoca. Então, nesse sentido, com o intuito de utilizar tecnologias limpas, a gente tem a motivação de diversificar a nossa matriz energética, ou seja, utilizar outras fontes que não venham do petróleo, que não sejam de origem fóssil, e que não ataquem a nossa camada de ozônio, né, que não provoquem o efeito estufa. Então, esse sentido ambiental é a primeira motivação para a gente falar em produzir etanol de segunda geração. Outro ponto que a gente pode colocar é com relação ao uso de biomassas. E aí, talvez na cabecinha de algum de vocês, esse termo biomassa fique meio vago. O que é que vem a ser biomassa? Então, nesse contexto que a gente está falando aqui, biomassa é um material vegetal que é obtido através de reação de fotossíntese. Nesse material, há um acúmulo de energia química. Essa energia ela pode ser transformada em etanol ou em outros produtos energéticos. E aí, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de bioenergia, que seria a energia obtida a partir de biomassas. E com relação a isso, a empregar biomassas, a cultivar biomassas, o nosso país, de forma especial, né, o Brasil, ele está em uma posição de destaque. Por que em posição de destaque? Porque a gente é um país tropical, a gente recebe intensas radiações solares durante todo o ano. Então, a gente consegue produzir com eficiência diversos tipos de biomassa no nosso país. Outra questão relevante é a questão de se aumentar a quantidade de energia, de combustível gerado por hectare cultivado. Como assim? Vamos imaginar um hectare, né? Imagina aí um quadradinho de cana que você plantou. Então, você vai, planta essa cana nesse quadradinho e você colhe a sua cana, você moe essa cana e quando você moe, você vai obter o caldo da cana, né? Então, o caldo, como eu falei lá no primeiro slide, a gente emprega no etanol de primeira geração. De primeira, a gente usa o caldo da cana. Só que quando a gente tira o caldo, sobra o bagaço. E além do bagaço, existe também a palha da cana, né? São esses dois resíduos, se é que a gente pode chamar assim. E aí, a gente utilizaria esse bagaço e essa palha da cana para produzir o etanol de segunda geração. Porque o bagaço e a palha são exemplos de biomassas lignocelulósicas. Então, perceba, se hoje a gente produz etanol daquele quadradinho só do caldo, a gente pode aumentar, considerando o mesmo quadradinho, aumentar a produção de etanol, utilizando não só o caldo, mas também o bagaço e a palha dessa cana. Outra questão relevante é a questão do ciclo do carbono. Quando a gente fala em produzir etanol de segunda geração, a própria reação em si de fermentação que produz para a gente esse etanol, ela libera CO2 para a atmosfera. Só que, ao mesmo tempo, quando você planta a sua biomassa, e você vai ter uma reação fotossintética, você vai sequestrar CO2 da atmosfera. Então, é como se você tivesse um ciclo se fechando. Você emite, mas você também retira. Então, esse é outro ponto relevante
de se produzir etanol de segunda geração. E, por fim, não menos importante, tem também a questão de competir com a indústria alimentícia. A gente sabe que o caldo de cana é uma fonte alimentícia, e aí o etanol de primeira geração é obtido a partir desse caldo. Então, no de segunda geração, a gente não está empregando nada que seja utilizado para alimentação humana, uma vez que a gente vai empregar resíduo ou subproduto, né, como é o caso, por exemplo, do bagaço e da palha de cana. Então, esses fatores envolvem aí uma motivação importante para a produção do etanol de segunda geração. Aqui nessa imagem eu trouxe para vocês um exemplo de biomassa lignocelulósica, né, que eu estou falando tanto dessa biomassa, né. Essa foto é bem clássica para quem for pesquisar ou estudar sobre etanol de segunda geração. Nessa foto a gente vê aqui a plantaçãozinha, né, de cana, e é como se a gente estivesse aqui utilizando um microscópio. Então a gente amplia e tem uma visão aqui da nossa parede celular, da nossa biomassa. E aí essa parede celular, se a gente for observar, né, no microscópio, ver lá de que ela é composta, a gente vai perceber justamente os 3 componentes principais que eu falei lá no início: celulose, hemicelulose e lignina. Então, a celulose, que é esse amarelo aí, aqui, ela está presente na biomassa em torno de 30% a 50%. O que é que vai fazer variar de 30% a 50%? O tipo de biomassa considerada. A hemicelulose, ela está presente na biomassa de 15% a 35%, ou seja, é um percentual menor, né? Celulose é o componente majoritário, que está presente em maior quantidade, né? E, por fim, a lignina está presente de 10% a 25% na composição da nossa biomassa. Com relação a esses 3 componentes, que vocês possam guardar essa informação, a lignina, ela não é um açúcar. Então, para a gente aqui, que está falando sobre etanol 2G, a lignina, ela está mais atrapalhando a gente. Então, já perceba que a gente precisa, de alguma forma, remover essa lignina. Porque se ela não é açúcar, a gente não vai conseguir obter etanol lá mais para frente, a partir dela. Então, a lignina, ela tem outros fins, ela é estudada para diversas coisas, mas para produzir etanol, a gente precisa remover essa lignina da nossa estrutura. E aí a gente fica com a celulose e a hemicelulose. Ambas são açúcares. Só que aquela levedura que eu falei lá no início, que é a levedura Saccharomyces cerevisiae, que é já largamente empregada, né, ela tem uma eficiência muito boa e é empregada para produzir etanol de primeira geração, ela só consegue fermentar a fração celulósica. Então, só interessa para ela essa fração aqui, essa parte amarelinha, que seria a celulose. A hemicelulose é um açúcar também, só que a levedura, pelo menos essa consolidada industrialmente, não consegue fermentar esse açúcar. Esse açúcar hemicelulose, ele é um açúcar de 5 carbonos, que a gente chama de pentose. Já a celulose é um açúcar de 6 carbonos, que a gente chama de hexoses. Então, o componente principal para a gente aqui é a celulose, de fato, apesar da hemicelulose também ser um açúcar, certo? Então, quando a gente pensa na estrutura da biomassa lignocelulósica, eu sempre gosto de comparar com uma caneta. É como se a tampinha da caneta fosse a lignina, que precisa ser removida, a gente precisa tirar ela da estrutura, e aí como se a nossa celulose fosse a parte mais interna da caneta, né, a bombinha, né, que tem a tinta. Então, a gente precisa, a hemicelulose está em volta dela, e a gente precisa, de alguma forma, retirar essa celulose lá de dentro, porque é o nosso açúcar, é a parte que a gente tem interesse, de fato, em empregar, para mais na frente conseguir produzir o nosso álcool. Então, as etapas que a gente adiciona, que eu falei lá no início, pré-tratamento e hidrólise, é justamente para fazer essas coisas, essas funções que eu falei aqui, expor essa celulose. A gente vai falar mais detalhadamente lá na frente sobre essas 2 etapas. Aqui eu coloquei só, como forma de exemplificar para vocês, alguns tipos de biomassas lignocelulósicas. Então, as que eu já falei lá mais para trás, que a palha e o bagaço de cana-de-açúcar são as mais empregadas. Por quê? Porque a gente tem muita plantação de cana no nosso país. Então, os resíduos da cana são o tipo de biomassa lignocelulósica mais famosos, mais conhecidos, mais estudados aqui no nosso país. Mas existem muitos outros, como, por exemplo, a casca da soja,
a palha do milho e também o sabugo do milho, né? Inclusive, no meu mestrado, eu trabalhei com palha e com sabugo de milho para a produção de etanol de segunda geração, a casca do arroz, e outro exemplo também aqui que eu coloquei foi a folha do coqueiro. Na verdade, os resíduos do coco, né, aquela parte da casca do coco, né, pode ser também empregada para a produção de etanol de segunda geração. E sobre a folha do coqueiro, inclusive, a gente, ano passado, em parceria com a UFAL e também com o IFAL Campus Santana, a gente fez o depósito de uma patente empregando a folha do coqueiro para a produção do etanol de segunda geração. Então, foi um trabalho aí em parceria que foi desenvolvido nesse sentido, de utilizar um resíduo, né, que polui o meio ambiente para esse fim, para produzir etanol de segunda geração. Então, agora eu vou comentar um pouquinho sobre as duas etapas que eu falei, as etapas adicionais que diferem o etanol de primeira para o de segunda geração, que é o pré-tratamento e a hidrólise. Então, aqui eu coloquei para vocês uma plaquinha de PET com palha de cana-de-açúcar triturada. Essa palha está triturada. Então, vejam nessa imagem o que basicamente a gente quer quando a gente realiza a primeira etapa, que é a etapa de pré-tratamento. É como se a nossa celulose, representada aqui por essas hastes azuis, ou é um azul escuro, quase preto, né? É como se essa celulose, após o pré-tratamento, ela ficasse disponível. Veja que ela está aqui bem mais acessível do que nessa estrutura anterior. Então, o pré-tratamento é uma etapa que pode acontecer com o uso de ácidos, com o uso de bases, com o uso de temperaturas elevadas, de pressões elevadas. Existem uma gama de condições de pré-tratamento que podem ser empregados para desestruturar essa biomassa. E quando a gente realiza esses pré-tratamentos, o intuito principal é deixar a celulose disponível. Só que existem também alguns pontos negativos que podem acontecer, como, por exemplo, a formação de inibidores. Esses inibidores são componentes químicos que vão atrapalhar a nossa fermentação lá na frente. Então, veja que ainda é um desafio, né? Eu já estou colocando aqui para vocês que produzir etanol 2G ainda é um desafio, uma vez que precisam ser vencidos alguns gargalos, alguns pontos que ainda deixam essa produção inviável. Uma delas seria essa questão dos inibidores. E a etapa de hidrólise, aqui eu coloquei para vocês a imagem de bagaço de cana-de-açúcar, e veja que, da esquerda para a direita, a gente está fazendo o que com a nossa biomassa? A gente chama de liquefazer a biomassa, ou seja, tornar ela líquida. Lembra que lá no primeiro slide eu mostrei para vocês que para produzir etanol 1G, a gente tem um caldo, né? É o caldo da cana. A gente moe a cana e tem um caldo. Aqui, obter esse caldo não é tão simples, mas é necessário se obter o caldo. Então, quem faz isso para a gente? É a etapa de hidrólise. A etapa de hidrólise vai pegar a nossa biomassa e vai diminuindo as partículas. Veja que no meio já está menor, e aqui na sequência a gente consegue liquefazer essa biomassa, para aí sim a gente conseguir fazer a reação fermentativa. Então, só para sintetizar, o pré-tratamento faz o quê? Deixa a nossa celulose livre. Celulose é o nosso açúcar de interesse, né? É aquele principal que tem na estrutura lignocelulósica. E a hidrólise, que é a etapa seguinte, ela vai fazer o quê? É como se ela fosse uma tesourinha. Ela pegasse essa celulose e fosse cortando em pequenas moléculas de glicose. Por que eu preciso fazer isso? Porque a nossa levedura, Saccharomyces cerevisiae, só consegue trabalhar com esses açúcares menores. Então, ela não consegue pegar um polímero grandão de celulose, né, que é uma estrutura bem grande, e fermentar. Ela precisa que alguma coisa seja feita e que esses açúcares sejam diminuídos, sejam obtidas moléculas menores. Essa ação acontece através do uso de enzimas. Enzimas são catalisadores de reação, né? São proteínas que conseguem acelerar uma reação. Então, na verdade, o que a gente tem atuando aqui é o que a gente chama de complexo enzimático, porque não é uma enzima apenas, é todo um conjunto, é um complexo que consegue atacar os açúcares ali presentes. Então, esse complexo enzimático, ele é formado por 3 componentes principais. Os nomes não são muito agradáveis, mas vocês não precisam decorar, é só para vocês
terem ideia de como acontece. Então, o complexo enzimático ele é formado pelas endoglicanases, pelas exoglicanases e pelas beta-glicosidases. Qual a diferença de cada uma delas, entre elas, né? As endoglicanases, elas conseguem cortar, né, quebrar a cadeia celulósica no meio da cadeia. Já as exoglicanases, elas quebram nas extremidades, elas cortam a celulose nas extremidades. E, por fim, as beta-glicosidases são quem encerra a etapa, digamos assim. Ela pega duas moléculazinhas de glicose que estavam unidas, que é o que a gente chama de celobiose, que está aqui representado, e corta. Então, com a ação dessa última enzima, a gente consegue obter as glicoses separadamente. E aí sim, a levedura vai conseguir trabalhar com esse açúcar. É claro que não é uma coisa assim tão prática, né, como a gente vê aqui. Vai lá, corta e já obtém o açúcar de interesse. Existem muitos detalhes envolvidos, né? É muito complexa a reação, mas basicamente, para se fazer entender, basicamente é isso que acontece. E de antemão também eu já coloco para vocês que essa etapa da hidrólise é a etapa mais cara do processo. É o que ainda tem inviabilizado a produção do etanol de segunda geração, uma vez que enzimas são insumos caros, certo? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um videozinho que fala sobre... Essa reportagem foi do Globo Rural de 2014. Foi de quando a primeira indústria começou a produzir, começou a estudar, a colocar em ação o etanol de segunda geração aqui no nosso país. Então, a empresa é a Granbio e vou colocar o vídeo aqui para a gente assistir e, na sequência, a gente comenta um pouquinho sobre ele. O etanol está entrando numa nova etapa no Brasil. Pela primeira vez, uma usina produz etanol em escala comercial a partir da palha e do bagaço da cana e não com o caldo, que é o sistema tradicional. É o etanol de segunda geração, que nós vamos conhecer em Alagoas. A colheitadeira retira a cana-de-açúcar do campo e vai deixando um rastro de palhada. São as folhas e os ponteiros da cana que não são aproveitados. É nessa hora que começa um novo tipo de colheita em canaviais de Alagoas, a da palha. A colhedora junta o material e outro equipamento o transforma em fardos. Máquinas que nos Estados Unidos e na Europa são usadas na produção de feno, aqui foram adaptadas para recolher o que até então era considerado um resíduo da cana. Agora a palha tem outro destino: virar matéria-prima do etanol de segunda geração. O álcool de segunda geração, ele provém de celulose, né, de biomassa. E a palha de cana-de-açúcar é abundante. Né? Então, por isso que a gente tem, nesse momento, a colheita de palha sendo o nosso carro-chefe da produção de etanol. Sérgio Godoy é gerente de matérias-primas da empresa Granbio, que inaugurou em setembro a primeira usina de etanol de segunda geração do país em São Miguel dos Campos, Alagoas. A empresa fez uma parceria com 3 usinas de açúcar e álcool da região para comprar a palha que sobra no campo. Mas as máquinas não recolhem tudo. Metade fica para cobrir o solo e segurar a umidade. Além do dinheiro com a venda da palhada, os produtores de cana têm outras vantagens em retirar o material. Retirar a parte da palha diminui a infestação da praga cigarrinha da raiz. É uma praga que muita palha acumulada ali, ela favorece a infestação dessa praga. E também o risco de incêndios. O fogo se propaga com muita velocidade quando você tem um acúmulo maior de palha. Do campo, os fardos vão para este centro de distribuição, onde são mais de 150 mil toneladas colhidas na safra passada. Daqui, o produto segue direto para a usina. Quem nos acompanha é o vice-presidente de operações da empresa, Manuel Carnaúba. Aqui nós iniciamos o processamento, retirando a portinha e depois desmantelando o fardo para que possamos fazer a limpeza das impurezas minerais. Estou falando de retirar areia, pedrinha que vem junto,
para que a gente possa depois cortar a palha e alimentarmos os nossos reatores. A usina é a terceira do mundo a produzir o etanol de segunda geração em escala comercial. As outras ficam nos Estados Unidos e na Itália. Nós fomos treinados na fábrica italiana, que estava iniciando a operação há cerca de um ano atrás, e os italianos também vieram nos apoiar na nossa partida. Por enquanto, a unidade está operando com 30% da capacidade. Em pleno funcionamento, a fábrica vai produzir 82 milhões de litros de etanol por ano. 5 toneladas de palha produzem 1 tonelada de álcool combustível. Nós estamos agora na parte mais alta da usina, na altura de 50 metros. A palha que a gente viu lá embaixo sobe por essa esteira e chega já limpa e cortada. Daqui desce para um reator, onde começa o processo de produção de etanol de segunda geração. Para explicar como funciona o sistema, saímos de Alagoas para São Paulo. Em Campinas, o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, montou uma usina piloto para pesquisa. O agrônomo Carlos Alberto Labate nos mostra materiais que são transformados em álcool combustível. Aqui você tem um exemplo do bagaço de cana, a cana-de-açúcar. Depois que ela é colhida, levada para a usina, ela é prensada, e aí sai o suco, né? Da onde é feito o etanol de primeira geração, esse etanol que você conhece. E o que resta do material é o chamado bagaço, e nós temos também a palha, que são as folhas. Esse material que está a celulose. Exatamente. Esse material aqui, ele é composto do quê? Ele é composto por celulose, por hemicelulose, que são outras classes de açúcares, e por lignina, que é um cimento que une todas essas três estruturas, esses três polímeros, e forma a chamada parede celular. Numa usina de etanol de primeira geração, a matéria-prima é o caldo da cana. O açúcar do caldo vai direto para a fermentação e destilação. Já na segunda geração, existem etapas anteriores. É preciso separar os açúcares que estão nas fibras. E não é um processo tão simples. A palha ou bagaço passam por altas temperaturas, pressão e uma explosão a vapor para que a celulose e a hemicelulose sejam separadas. Na etapa seguinte, entram em ação as enzimas. Elas cortam as moléculas em pedaços menores, que são os açúcares. Depois, os fermentos transformam esses açúcares em álcool, que por fim é destilado, virando etanol. As enzimas, a alma desse processo, representam um custo mais alto. Por isso, os pesquisadores trabalham para desenvolver a tecnologia. Essas enzimas são produzidas por fungos e bactérias da natureza que atacam as plantas. E aí elas vão e cortam, funcionando como se fosse uma tesoura. Então, o que nós fazemos é identificar essas enzimas, quais são, produzi-las em escala comercial, e aí utilizamos para o processo de hidrólise. A qualidade desse álcool, desse etanol, é a mesma? É a mesma, não tem diferença nenhuma. Nós estimamos que a adição de bagaço de palha na produção de etanol do Brasil pode elevar a nossa produção em torno de 30% da que nós já temos, sem ter que aumentar a área de plantio. É o que está sendo feito em Alagoas, o melhor aproveitamento das áreas de cultivo, o que torna a produção sustentável. Bem, acho que deu para perceber um pouquinho aí, né, do etanol de segunda geração sendo, de fato, implementado em uma indústria. Como eu falei para vocês, essa fábrica, a GranBio, ela fica localizada em São Miguel dos Campos e quando ele falou aí no mês de setembro, era setembro de 2014. Então, veja, hoje a gente já está em 2020 e a gente não tem ouvido falar que a GranBio, ou seja lá qual outra empresa, tem produzido etanol de segunda geração a todo vapor. E isso se deve especialmente ao processo, até essa etapa que encarece o processo, né, como a gente comentou e também como vocês viram no vídeo, que é a etapa de hidrólise.
Eu dei uma pesquisada na internet e encontrei uma informação bem recente, agora do dia 3 de agosto, eu até anotei aqui. No dia 3 de agosto, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar também uma reportagem falando que a Granbio fez uma parceria com a empresa italiana para conseguir licenciar essa tecnologia do etanol de segunda geração. Então, seria unir o know-how, né, a experiência que o Brasil tem de produzir biomassa e a parte de engenharia, inteligência de engenharia lá dessa empresa italiana. Então, isso foi de agora, foi o dia 3 de agosto de agora, 2020. Então, veja, desde 2014 eles estão implementando, estão tentando produzir em larga escala, mas até então a gente ainda não vê, né, por exemplo, o etanol de segunda geração no posto, a gente não vê falar nisso ainda. Outro detalhe que eu queria comentar é que no vídeo a moça pergunta para ele sobre a qualidade, e ele fala que é o mesmo etanol. Então, a gente fala assim, que se você pensar em propriedades físico-químicas, densidade, viscosidade, ponto de ebulição, vai ser o mesmo. Então, etanol 1G ou 2G, você vai estar produzindo no final o mesmo álcool, com a mesma qualidade. O que muda são aquelas etapas, a complexidade que a gente comentou aí durante a apresentação. E para finalizar, gente, eu coloquei aqui, resumidamente, alguns problemas, né, algumas problemáticas, alguns gargalos que ainda existem para produzir esse etanol chamado de segunda geração. Então, na etapa de pré-tratamento, a gente nota a primeira problemática, que seria o que eu falei para vocês, né, os inibidores que são gerados. Esses inibidores, a depender da condição que você emprega, se for uma temperatura muito alta, que de fato você precisa ter uma temperatura razoável para conseguir degradar, né, para conseguir deixar a celulose acessível, como a gente mostrou mais para trás, essa temperatura elevada pode trazer o ponto negativo de provocar ali na sua reação esses inibidores, que atrapalham a nossa etapa fermentativa lá na frente. Na etapa de hidrólise, que a gente já comentou também, com relação ao custo das enzimas. Esse ainda é o maior gargalo para produzir etanol 2G. E outra questão também associada agora à etapa fermentativa é a questão de aproveitar aquele outro açúcar. Lembra que eu falei que a nossa levedura, consolidada industrialmente, só consegue fermentar a fração celulósica. Só que a fração hemicelulósica também é açúcar. Então, é como se não fosse viável produzir etanol se a gente não estiver aproveitando todo o açúcar presente nessa biomassa. Então, a gente precisa, de alguma forma, aproveitar também essa fração hemicelulósica, essas pentoses. E aí, nesse sentido, existem muitos trabalhos tentando produzir um micro-organismo geneticamente modificado que seja capaz de fermentar todo o açúcar ali presente, não só a fração celulósica, certo? E aqui eu finalizo a minha fala. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Se não tiver nenhuma pergunta, professora Tassiana. Não, no chat não teve nenhuma pergunta, não. Se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, pode se pronunciar. Se não quiser escrever, pode abrir o áudio também. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá, gente? Certo, então eu posso continuar, não é, Marta? Deixa logo, então, ir colocando aqui para compartilhar minha tela com vocês. Pode sim, mande brasa aí no 3G agora. O computador está um pouquinho lento, já há uns dias aí. Fica sem querer me obedecer, mas vai. Vamos, querido. O Igor está perguntando aqui se eu vou disponibilizar os slides e o link do vídeo. Posso disponibilizar sim, Igor. Depois você entra em contato comigo que eu te passo. Menino. A verdade, Tassi, bem lembrado. A gravação
vai ficar lá no YouTube do nosso campus, certo? Tá indo? Tá sim. Pensei que o computador ia me deixar na mão, ó. Tá aparecendo. Certo, então, né, boa tarde novamente, tá? Eu sou a professora Tassiana Carneiro Chaves, e a gente vai dar continuidade aí, né, a falar um pouco sobre esse biocombustível, né, que é o etanol, tá? Então, eles estão aí na mesma linha, né? O que muda é a matéria-prima, mas a gente vai ver que os processos, né, basicamente são os mesmos, né? Então, a gente está aí numa busca constante, né, por buscar fontes de energia que substituam, né, o uso de combustíveis fósseis, e aí a gente chega, então, em biocombustíveis, né, que são justamente esses que utilizam a biomassa, né, que é uma matéria orgânica, né, proveniente aí de origem animal ou origem vegetal, né. Então, a gente, como a própria professora Marta aí já fez a introdução com vocês, né, que a gente tem lá o etanol de primeira geração, então ele já é um biocombustível, né, já é menos agressivo, né, ao meio ambiente, só que cada vez mais a gente busca por novas fontes, né, novas fontes de energia, novas formas de produzir, tá, porque esse de primeira geração, ele exige, né, uma grande área de plantio, ele pode estar substituindo, por exemplo, né, ao invés de o alimento ser consumido, ser utilizado para produzir um biocombustível, né? Então, aí é que surge uma nova forma, que é o etanol de terceira geração. E vocês já ouviram falar, sabe mais ou menos qual é a matéria-prima, o que é empregado? Coloque aí no chat, se alguém sabe, qual que é a matéria-prima para o etanol chamado de etanol de terceira geração. Quem chuta? Alguém chuta? Pode errar, não tem problema. Olha o Ítalo aí, né? Microalgas, né, Ítalo? Ítalo fez, inclusive, um TCC, né, nessa área, então apresentou muito bem, isso mesmo, tá? Então, no etanol de terceira geração, a gente já começa a utilizar aí microalgas, gente. Então, vou fazer uma síntesezinha, né, para vocês. Então, na primeira geração, tá? Não tem como ainda competir em relação à tecnologia já toda certa, né? Já tem uma metodologia certinha de onde começa e onde termina, tá? Não tem para onde a gente competir de segunda nem de terceira geração ainda, tá? Porque o custo já é pequeno lá, né? A tecnologia já é toda certinha. Mas qual que é o problema, né? Nesse aí de primeira geração? É justamente, usa muita área para você fazer o plantio, compete, né, com a produção de alimentos. Então, surge o de segunda geração, que já não está competindo com a produção de alimentos, como a própria professora Marta falou aí para vocês. Só que vocês viram que tem aí, né, um problema na parte que ele tem, no caso, eles têm aí a lignina, né, dentro da célula deles, então eles têm a lignina que precisa ser removida, e aí você precisa de um pré-tratamento, e tem a hidrólise, que tem um alto custo, tá? Então, na terceira geração, você tem já um diferencial que não existe a lignina, tá? Então, se você utilizar as microalgas, não tem a lignina. Então, esse pré-tratamento, ele não é necessário. A gente vai ver que ele existe, mas que não é necessário. Pode-se fazer para facilitar mais ainda o uso das enzimas. Então, você continua tendo enzimas que encarecem o processo, e além disso, você vai ter um outro fator também que vai encarecer o processo. Mas do ponto de vista de produtividade, é visto que em relação ao de etanol de primeira geração e de segunda geração, que o de terceira ele tem uma possibilidade de uma maior produtividade, tá? A gente vai ver isso. Além desse de primeira, segunda e terceira geração, já se fala também no de quarta geração, né? Que eu, particularmente, eu considero como se fosse a mesma, né? Porque a matéria-prima é a mesma, que são microalgas. Só que no de quarta, essas microalgas já estão sendo modificadas geneticamente, então estão chamando como quarta geração, e a gente sabe que tem um custo maior ainda, certo? Então, falando um pouquinho sobre as nossas microalgas, né, ela que é essa matéria-prima. Então, o que são essas microalgas, tá? Então, são um conjunto de micro-organismos, que lá na biologia, se a gente voltar um pouquinho, né, como eu dou microbiologia também, então eu sempre gosto de voltar um pouquinho, né, então eles pertencem lá, né, ao reino dos protistas, né, onde a gente tem lá protozoários e a gente tem algas.
Só que aquelas algas, né, a gente tem macroalgas, que são aquelas que são pluricelulares, tem mais de uma célula, tá? Essas microalgas, elas têm lignina também, tá? Então, se você usa uma macroalga, não é considerado um etanol de terceira geração. E tem também ali as microalgas, tá? Que são os organismos mais simples, que realizam fotossíntese e que eles não têm a presença da lignina lá na composição celular deles, tá? Então, aí sim, essas é que são utilizadas como um etanol de terceira geração. Uma grande característica também, tá, das algas, elas são os grandes produtores de oxigênio, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, que são as plantas que produzem a maior parte do oxigênio disponível, não, na verdade, são as algas, tá? E essas algas, elas se desenvolvem em meio aquoso, então tem que ter água. Só que é uma vantagem também aí, tá? Que essa água, ela não precisa ser água doce, não precisa ser água tratada. Pode-se utilizar água salgada, pode-se utilizar água de residuais, né, de indústria, tá? Que isso já é uma vantagem para a gente também poder produzir o etanol a partir dessa terceira geração, tá? Que é de microalgas. A gente tem aí umas figurinhas, né, mostrando mais ou menos, né, que são organismos muito pequenos, microscópicos, né, então não consegue se ver a olho nu. Então, gente, a microalga, ela é composta, tá, ela tem uma gama de serventias, tá, porque ela é composta por lipídios e também por carboidratos. Então, tem se também estudado o uso das microalgas para produzir biodiesel, porque a fração dela que tem óleos, que tem lipídio, vai ser transformada em biodiesel. E a fração dela que tem carboidrato, que está incluindo lá, né, a celulose, que Marta tanto falou, né, que são os nossos açúcares, por meio da fermentação, vai produzir o nosso etanol, que é o etanol de terceira geração, certo? E aí já se sabe, né, várias pesquisas existem na área, de que esse etanol, né, de terceira geração, mesmo sabendo que não são todas as algas, são apenas microalgas, e dessas microalgas ainda tem algumas seleções, tá? Porque tem algumas delas que têm uma parte maior de lipídio, por exemplo. Então, nesse caso, não seria vantajoso usar essa para produzir o bioetanol. Então, aí já existem algumas espécies, né, que são várias fontes de estudo, e os pesquisadores descobriram que essas têm um nível de carboidrato maior. Então, por exemplo, a camidamonas, a clorela, então são elas que já têm uma quantidade, tá, de carboidrato maior, que são mais adequadas para produzir o nosso bioetanol. Uma curiosidade, gente, aqui é que a gente pensar assim, tá, que primeira geração está lá consolidado, segunda geração, já existe até a empresa, né, a Granbio, que Marta citou aí, que inclusive fica aqui, tá bem pertinho aqui da minha casa, inclusive, né, eu moro aqui em São Miguel dos Campos. Então, nós temos aqui a usina Caeté, que produz lá a primeira geração, do lado da Caeté fica a Granbio, que produz etanol de segunda geração, tá? Então, aí a gente já tem no Brasil empresas, né, que estão produzindo. Terceira geração a gente não tem, tá? Se de segunda ainda precisa de avanços, o de terceira mais ainda. O que a gente tem, por enquanto, no Brasil, são investimentos em como cultivar a nossa matéria-prima, que é a nossa microalga, tá? E aí, então, ainda existe alguns anos pela frente, né, para até a gente chegar a desenvolver aí algo que seja viável economicamente. O que se sabe é que o potencial delas para produzir é grande, que a quantidade de carboidratos que ela tem é grande, que elas não possuem a lignina, o que já facilita um pouco. O que tem ainda como empecilho? Fator econômico, né? Tá? Então, eu coloquei aqui, né, uma lista das vantagens, que até eu já citei aí para vocês. Então, ó, tem um cultivo variado, você não precisa que uma área seja agricultável para plantar, né, as microalgas, para cultivar as microalgas, tá? Você, por exemplo, não possui a sazonalidade, no caso da cana-de-açúcar, a gente sabe que as usinas, né, tem um período de entre-safra, então produz um certo tempo, depois para, né, porque a cana ainda está crescendo, isso leva um tempo. No caso das microalgas, não, tá? Um período de 45 dias, a matéria-prima já está pronta para ser feita a colheita, né? Então, isso já é uma coisa que torna vantajoso. Não compete com a alimentação, né? Tem um crescimento rápido, não precisa romper a lignina. Essa daí tem um poder calorífico maior, então, um combustível que é produzido a partir do etanol de terceira geração teria um poder calorífico maior do que o de primeira e de segunda, que é justamente porque essas algas, microalgas, elas possuem uma quantidade de hidrogênio maior, tá? Tem um bom rendimento de biomassa e um menor custo com manutenção. Então, veja, é uma série de vantagens, né, que a gente vê coisas boas, tá, mas se tem todas essas vantagens, por que ainda não é produzido, né? Aí a gente vê a desvantagem, que é o alto consumo de energia, alto custo de implantação.
Esses alto consumo de energia, a gente vai ver que é justamente na parte lá de cultivar e de colher a biomassa, tá? De colher a nossa microalga, tá? Além disso, né, ainda tem o consumo com a enzima, que também existe o processo de hidrólise, tá? Então, por exemplo, ó, só para vocês terem uma noção, a gente tem aqui um custo de produção, tá em cerca de 3 a 4 dólares por litro, né? Por enquanto. Então, o quê? 15 reais por litro. Imagine como é que ia ser comercializado, né? Então, tem um potencial, tem que se encontrar as formas de vencer, né, esse alto custo. Thalita, né, Thalita Rabelo fez uma pergunta aqui, né, tendo em vista que alguns projetos estão vinculados a essa matéria-prima, qual é o panorama do Brasil sobre a aplicação e produção? Quais os dados atuais e ou perspectivas? Ótima pergunta, Thalita, me senti entrevistada agora, né? Então, o Brasil, ela até já adiantou, né, que eu tenho um slide no final que fala sobre isso, né, que o Brasil, ele está em uma posição assim, ele está em atraso em relação a outros países que começou a explorar um pouco atrasado, mas ele tem, assim, geograficamente, né, o Brasil ele é localizado em um local que tem um clima favorável, então a gente tem alta incidência de luz solar, né, que as microalgas precisam de luz solar para se desenvolver, então o Brasil está aí sendo favorecido por isso. Tem uma grande costa, né, que também favorece a produção dessas microalgas, tá? Mas tem sido investido, assim, uma das empresas que tem investido bastante é a Embrapa, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão até vou passar um videozinho da Embrapa, tá? Que a Embrapa tem sido, feito investimentos, né, em pesquisas junto com a UFSCar, por exemplo, tá? Tem lá um projeto com a UFSCar, onde elas fazem o cultivo das microalgas. Só que é aquilo, Thalita, também, os investimentos iniciais tá nas etapas iniciais, que são de cultivo e de colheita, tá? Então, vai demorar um pouco ainda para realmente implementar isso, né? Se bem que, assim, as outras etapas, que são pré-tratamento, hidrólise, né, é algo que já está sendo estudado no etanol 2G. E as duas últimas, que é a fermentação e a destilação, já é consolidado, né? O etanol de primeira geração já traz isso bem claramente para todos nós, tá? Então, por isso que tem que se investir justamente no cultivo e na colheita dessas microalgas, tá? Para conseguir ter uma matéria-prima em uma quantidade que possa ser utilizada economicamente. Então, o panorama do Brasil é esse, ele tem uma vantagem em relação a outros países, né, por causa da própria incidência solar, da própria costa, mas tem aquela questão do custo, tá? O custo que ainda é grande. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, tá, das etapas da produção, certo? Então, basicamente, a gente tinha lá na primeira geração, né, a Marta já citou para vocês, que a gente tem um adicional, né, no 2G, que foi o que ela explicou, que a gente tem o pré-tratamento e a hidrólise. No caso do 3G, além desse pré-tratamento e a hidrólise, na verdade, o pré-tratamento, ele não é tão essencial aqui, tá, ele é um facilitador, porque eu já expliquei para vocês, porque aqui a gente não tem a lignina, tá, mas temos aí que cultivar essa microalga de uma forma correta, e para isso a gente tem que fornecer nutrientes, a gente tem que fornecer CO2, né, porque essas microalgas, como eu falei para vocês, eles realizam fotossíntese, então precisam disso, né, e a gente tem que colher, tá, tem que plantar essas microalgas junto com água, e depois a gente tem que fazer essa separação, retirar a parte líquida para ficar com a nossa biomassa. Então, isso é um processo, tá, de colheita também que é difícil, porque as microalgas, elas são pequenas, então tem que ser investindo também aí, tá? Existem as técnicas para isso também, mas é o que está também agregando custo. Ó, no cultivo, tá? Quais são os sistemas que têm sido utilizados para cultivar essas microalgas? Então, a gente tem os sistemas abertos, que no Brasil é o que tem sido mais aplicado, que é justamente para utilizar as incidências solares, né? E temos os sistemas fechados, que têm sido mais utilizados fora, tá? Esses sistemas abertos, geralmente são tanques, podem ser naturais ou artificiais, tá? Que vão ficar lá, onde as microalgas vão ser colocadas para que sejam cultivadas, mas aí eu tenho que fornecer nutrientes, né? E aí tem alguns fatores que vão interferir nisso, tá? Então, temperatura, pH, tem que ter uma forte incidência de luz, né? Os nutrientes têm que estar disponíveis, a fonte de CO2. Então, no sistema aberto, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, tá? No Brasil, do sistema aberto, é mais ou menos como se fosse um tanque, tá? E aí ele tem uma lâmina de água rasa. Por que rasa, né? Se você colocar muito profundo, vai dificultar a entrada de luz, né? A gente já viu que isso é necessário. Então, nesse sistema aberto, ele é bom
porque ele aproveita, né, a incidência da luz solar, ele tem um baixo custo de construção, tá, e de operação, mas aí vem uma desvantagem, né, que é a possibilidade de haver a contaminação por outros micro-organismos. Então, podem ter bactérias, podem ter fungos que contaminem, porque está aberto, né, é de baixo custo, mas pode haver essa contaminação. E também outro fator é que assim, né, dessa forma aberta, que são esses tanques, ele pode acabar utilizando uma área extensa, né, de terra. Não, lógico, não compete com a área que é utilizada para plantar cana, mas vai ser uma utilização de uma área extensa. Já no cultivo fechado, que são fotobioreatores, tá, na vertical, a gente vê aí que nós temos uma economia, né, de terra. Então, um pequeno espaço, você consegue fazer uma grande plantação, né, o cultivo de microalgas. Só que qual é o problema, né? Um custo maior, tá? Um custo de construção, de operação maior. Mas, em compensação, você está evitando contaminações, né? Possíveis contaminações. E aí, você consegue regular mais o pH, você consegue regular a temperatura, né? A incidência de luz que está sendo colocada no aberto, não. Você está aproveitando tudo que vem do ambiente da forma que vem. Então, lógico que no cultivo fechado, você teria, né, uma rentabilidade maior. Então, depois que é feito esse cultivo, né, que você já cultivou lá a microalga, agora essa microalga tem que ser colhida. E é aquilo que eu falei, né, eu tenho que retirar essa massa de alga que está lá naquele meio misturado com água, né? E como é que eu faço isso, né? Se aqueles micro-organismos, eles são tão pequenos, isso dificulta. Então, tem sido utilizado alguns processos para isso, tá? O mais utilizado é adicionar um agente coagulante. Então, vem lá, né, aqueles mesmos coagulantes que usam em tratamento de água, tratamento de efluentes, tá? Então, adiciona um agente coagulante, que vai justamente fazer com que as partículas vão aumentando de peso, né, isso vão ficando mais densas, elas vão se juntando e formando flocos. Esses flocos serão, lógico, muito mais fáceis de serem colhidos, tá? De fazer a separação da parte sólida da parte líquida. E aí pode-se utilizar também a centrifugação ou filtração, tá? A filtração, que acho que todos aqui já ouviram falar, né, já devem conhecer, que a gente pode utilizar um filtro, ou então uma membrana, né, permeável ou semipermeável, que vai justamente permitir a passagem só da água e vai colher a nossa biomassa de microalgas. Mas o mais efetivo é a centrifugação, né, que a gente vai usar uma alta força rotacional para promover essa separação. Qual que é o problema aí? Vai usar muita energia para fazer a centrifugação, né, que é o uso de centrífugas. Inclusive, essas centrífugas já são usadas lá no etanol de primeira geração, né? Então, é uma coisa que você já tem lá, que é justamente para separar, quando você tem lá o mel e o açúcar. Então, aqui você vai fazer para separar a água da microalga, da biomassa de microalga, tá? Mas ele tem um alto consumo de energia. A gente tem aqui um exemplo de uma centrífuga, né? E um exemplo do processo de coagulação-floculação, né, que você adiciona um agente coagulante, né, vai formando os flocos, no final precipita, certo? Então, a partir daí, eu já obtive lá a minha biomassa de microalga seca, né, já está pronta para iniciar lá o nosso processo. Que daí, gente, já poderia ser a hidrólise, tá? Então, eu já tenho, como eu não tenho lignina, né, numa parede celular dessas microalgas não tem lignina, ela tem a celulose, que é justamente o nosso carboidrato, então eu já podia ir direto para a hidrólise, que era transformar essa celulose em açúcares mais simples, né? Transformar na glicose, para depois ir para a fermentação, tá? Então, se depois disso eu for usar uma hidrólise usando ácido, que é um ácido forte, eu não preciso desse pré-tratamento. Eu adiciono um ácido forte, o ácido ele vai extrair tudo que tem lá e já vai partir para o processo de fermentação. Mas, no caso em que eu utilizo uma hidrólise enzimática, tá, que são as enzimas, e aí a professora Marta citou, né, as enzimas são altamente caras. Então, quando eu uso enzima, o ideal é que eu faça um pré-tratamento antes, para justamente minimizar o uso dessas enzimas. Quanto menos eu uso, significa que menos dinheiro eu estou gastando, não é isso? Então, na hidrólise enzimática, eu posso fazer esse pré-tratamento, tá, que vai facilitar o acesso das enzimas, vai melhorar a velocidade da reação e vai, lógico, aumentar o rendimento do processo. Então, aí, alguns pré-tratamentos são a moagem, né, moer aquela matéria-prima, fazer a lavagem com água quente, né, altas temperaturas, pressão no autoclave. Tem se utilizado também alguns ácidos, né, numa concentração um pouco mais baixa do que seria a hidrólise ácida, tá? Então, é uma fase
que ela pode auxiliar na hidrólise enzimática e que ela não é necessária se você utilizar a hidrólise ácida, ok? Então, aí eu passo, né, exatamente para a nossa etapa agora, que é a da hidrólise. A hidrólise é também chamada de sacarificação, gente. Então, nada mais aí, o que vai acontecer aí? Nada mais é do que o nosso composto lá complexo, que é o carboidrato, né, que é a celulose, ele ser transformado em um açúcar mais simples, tá? Então, isso, como eu falei para vocês, eu posso usar um ácido, que é a hidrólise ácida, ou eu posso usar uma enzima, que é a hidrólise enzimática. No caso da hidrólise ácida, a gente pode usar um ácido forte, como, por exemplo, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, tá? Qual que é o problema, né? Aí, pensando em desvantagem, tudo a gente tem que pensar em vantagem e desvantagem, né? Então, o problema é que, no caso de eu colocar, né, um ácido forte, ele vai agir sobre toda a biomassa, tá? Então, ele é chamado um processo não específico, né? Porque ele não age só lá, quebrando a celulose, só o que eu quero, né? Ele vai extrair tudo, tá? E então, isso aí pode gerar inibidores, como a própria Marta citou, né? Um outro problema também é que, como eu estou usando um ácido muito forte, lógico que o pH de lá, né, do meio, ele vai cair. E aí, para a próxima etapa, que é a fermentação, quem é que age? Leveduras, que é o mais comum, né, a Saccharomyces cerevisiae, ou então bactérias. E esses micro-organismos, eles têm uma faixa de pH ideal para trabalhar. Então, no caso da levedura, por exemplo, entre 5 e 5,5. No caso da bactéria, entre 6 e 7. Então, como o que veio lá da hidrólise ácida vai estar no pH baixo, então eu vou ter que ajustar o pH para poder ir para a etapa de fermentação. Então, isso é um custo adicional. Por isso que é preferível, apesar do custo alto das enzimas, né, é preferível usar a hidrólise enzimática, que já se tem como um processo que faz uma ação melhor, tá? Porque ele é um método mais específico, né? Ele age só no que a gente quer que seja quebrado, tá? Então, existe, assim, mais um grupo de enzimas já específica que trabalha com microalgas específicas. Então, lembra aquela lista de microalgas que eu citei para vocês no início? Então, por exemplo, já existe um tipo de enzima que ela funciona bem com a microalga clorela, por exemplo, tá? Então, isso já facilita e isso já garante que ali daquela forma eu vou ter um rendimento maior, ok? Tudo bem até aí? Tô indo rápido, né? Tranquilo, gente? Podem colocar aí. Então, depois dessa hidrólise, tá? Eu já transformei, né, o meu carboidrato em um açúcar mais simples. Opa, agora eu tenho uma comida que as leveduras gostam, que a Saccharomyces cerevisiae gosta. Então, a partir daí, né, essas leveduras, elas vão agir, tá, naquele açúcar e vai transformar ele no que a gente quer, que é o nosso etanol, que agora é o chamado etanol de terceira geração. Então, eu tenho ali a minha levedura agindo, geralmente na glicose, e vai transformar em etanol. Só que não é produzido só etanol. A gente produz etanol e CO2, né, além da água, tá? Então, o CO2 que é produzido ali, gente, a gente já viu, né, eu já falei para vocês que as microalgas, elas precisam de CO2 na etapa do cultivo, né, elas precisam dessa matéria inorgânica para transformar justamente na matéria orgânica dela, né, por isso que elas são seres autotróficos. Então, esse CO2 que é produzido no processo, ele já pode ser reutilizado para o cultivo de outras microalgas, tá? A gente já dá um destino. A gente costuma falar, inclusive, que as microalgas, elas são sequestradoras, tá, de CO2, né? Tanto é que elas têm sido muito utilizadas também para tratar efluentes. Então, por exemplo, eu posso colocar um cultivo das microalgas próximo a uma indústria, que é o que justamente uma pesquisa da Embrapa com o Fiscar está fazendo, né? Cultivando microalgas perto de uma indústria de produção de açúcar e álcool de primeira geração, que sai lá o resíduo que é a vinhaça. Então, aquele resíduo já pode ser utilizado, que tem fontes de nutrientes, né, para cultivar microalga. E aí o CO2 que é também gerado em outras indústrias, em outros processos, podem ser captados, já reutilizados para esse cultivo. Então, tudo que puder minimizar os custos vai ser utilizado para a gente poder fazer essa produção em larga escala, certo? Depois da fermentação, tá? A gente tem ali, né, o CO2 e o etanol e a água, então a gente tem que purificar esse álcool, né? A gente tem que separar ele.
Então, isso é feito por quê? Destilação, tá? Que não tem nenhuma diferença do etanol de primeira geração, nem do de segunda geração, que é o que a Granbio tem feito aqui, né, em São Miguel dos Campos, tá? Então, é feito por diferença de ponto de ebulição, né, onde quem tem um ponto de ebulição menor, né, vai evaporar primeiro e depois vai ser liquefeito, e aí a gente tem essa separação. O CO2 final que saiu, como eu citei para vocês, ele vai ser utilizado como nutriente para a criação das próprias microalgas, certo? Então, ó, falando em rendimento, tá? Em rendimento da produção. Fala-se assim, que 1 quilo de algas gera cerca de 0,51 quilo de etanol. O restante, né, seria o CO2. Quem que vai interferir nesse rendimento ser maior ou menor? Justamente o tipo de alga e as condições que foram cultivadas. Então, é por isso que o cultivo lá e a colheita, né, tem sido grandes empecilhos. Só que o que é que flora aos nossos olhos, né? Que quando a gente diz assim, realmente esse etanol de terceira geração, e a gente tem que investir nele, apesar dos fatores econômicos que estão sendo visíveis, né? Então, são justamente, quando a gente faz essa comparação aqui, ó, a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, a gente tem cerca de 6 a 9 metros cúbicos de etanol por cada hectare, tá? Enquanto que na produção a partir de microalgas, essa produção chega a ser cerca de 10, 12 vezes maior. Então, eu consigo produzir cerca de 46 até 140 metros cúbicos de microalga por hectare. Então, veja que é uma produtividade muito maior. O que tem que ser vencido? Os custos, né? Então, aí, ó, a pergunta que eu já esqueci o nome da menina, que ela tinha feito, né, que eu disse que ela adiantou. Qual seria o cenário brasileiro, né, no caso do Brasil? Ó? O Brasil está em uma posição, né, privilegiada, porque ele tem, ó, 10.959 quilômetros de costa, né, que é justamente onde tem a possibilidade de criação de microalgas, tem 12% das reservas de água doce do mundo, né, e tem altos níveis de insolação, tá? Então, esses são fatores que vão facilitar lá a parte do cultivo e da colheita das microalgas. E aí, por isso que várias empresas, né, tem até vários convênios entre empresas que são multinacionais com nacionais para estudar essa questão, né? Porque, como eu falei, elas estão investindo mais na parte do cultivo, né? Porque elas estão vendo que no Brasil o potencial para fazer essa produção é grande. Quem se destaca tem a Auge Technology, tá? Se vocês quiserem depois fazer uma pesquisa, vocês veem que elas estão lá acompanhando também esse cenário, fazendo pesquisa com várias universidades, e a Embrapa, tá? Eu vou passar aqui um videozinho para vocês que mostra, aqui é um pouco da pesquisa da Embrapa, do que eles têm feito. Deixa eu tirar esse, que eu não botei o vídeo na apresentação, não. Vamos ver se eu coloco ele aqui. Toda vez a janela some, Marta. Confirma se está escutando. Escuta? Sim, tá, dá para ouvir. Certo. Quem vê esses tubos de laboratório pode não imaginar a versatilidade do que está aí dentro. São as microalgas, organismos microscópicos que se reproduzem rapidamente, gerando grande quantidade de matéria orgânica, conhecida como biomassa. Para se ter uma ideia, 1 hectare de microalgas pode gerar até 6 toneladas de óleo, enquanto a soja produz no mesmo espaço apenas cerca de 340 quilos. E toda essa matéria-prima pode ser usada para muita coisa, desde ração animal e suplemento alimentar humano, até cosméticos e combustíveis. E como se tudo isso ainda não fosse o suficiente para darmos o justo crédito a esses micro-organismos, pesquisadores descobriram algo mais. Pesquisas da Embrapa mostraram ser possível produzir biocombustíveis a partir de microalgas cultivadas em resíduos agroindustriais, o que acaba sendo uma boa notícia não só para o futuro da energia renovável, mas também para o meio ambiente. Cultivadas em resíduos de cana-de-açúcar e do processamento do óleo de dendê,
A biomassa das microalgas pode ser usada para a produção de biodiesel, etanol e de até bioquerosene de avião. Sem falar que o método permite o uso eficiente dos resíduos, que deixam de ser um passivo ambiental. A descoberta da Embrapa levou ainda a um incentivo para as indústrias, a possibilidade de uma cadeia produtiva, atrativa e sustentável. Se você conjuga ela num sistema de cultivo que promove o tratamento desse resíduo, você trata esse passivo ambiental, melhorando todo o balanço ambiental dessa indústria, ao mesmo tempo que você viabiliza isso economicamente. Mesmo com todos os benefícios, ainda restam desafios tecnológicos que dificultam a produção das microalgas em escala industrial. E é justamente neles que a Embrapa está se concentrando. Com o melhoramento genético, por exemplo, será possível potencializar o rendimento das microalgas, diminuindo os custos de produção. O que se busca é desenvolver essa indústria porque ela ganhe escala e reduzir os custos desse ganho de escala para que essa produção dessa matéria-prima seja tão grande a ponto de você abastecer esses mercados de alto valor agregado, mas você também ter um volume de produção que podem ser direcionadas para a bioenergia. E para o pesquisador da Embrapa, o futuro das microalgas não tem nada de turvo. Se o mundo vai, de fato, ter uma contribuição significativa na sua matriz energética e de biocombustíveis com derivados de microalgas, o Brasil tem um papel de destaque nisso. Então, nós temos o clima, nós temos a área, nós temos todas as condições propícias para, sim, produzir essa matéria-prima em larga escala. Certo, então vocês viram aí, né? Vê que no início ele começa falando, né, comparando em relação ao potencial de óleo, né? Que para a gente o que interessa é carboidrato, só que a gente vê que essa matéria-prima ela tem bastante carboidrato e tem bastante biodiesel. Então foi feita uma comparação ali em relação. Atualmente, né, o nosso biodiesel é produzido a partir do óleo de soja. Então a gente vê a grande discrepância, a quantidade de óleo que se tem na microalga em comparação com a soja. E a mesma coisa a gente pode fazer a quantidade de carboidrato em comparação com outros compostos, né, com outras matérias-primas. Então, por isso que é visível aos nossos olhos, né, a gente chega a brilhar e pensar nessa matéria-prima sendo utilizada, né, porque a gente vê que tem um potencial muito grande, entretanto, é preciso money, né, money no bolso. Se não tiver o money, nada vai para frente, certo, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês, né, um pouquinho de informação do que tem, né, sobre esse etanol de terceira geração, que a gente vê que precisa ainda de avanços, né, mas que são, sempre busca-se por novas tecnologias, né, tem que estar sempre estudando, sempre pesquisando, para que a gente chegue sempre no auge das coisas, tá? Então, agradeço a presença de vocês, todos aqui, a paciência. Se alguém tiver fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, falar, ou então colocar aí no chat. Deixa eu ver aqui, Emily. Professora, o valor de venda seria mais caro que o etanol de 1G por conta de todo esse processo? Então, Emily, foi o que eu falei. Se fosse vendido hoje, se fosse feito em larga escala hoje, do jeito que está, muito mais caro. Não sei se vocês lembram um slide que eu coloquei lá, né? O custo de produção, de 3 a 4 dólares, né? Por litro de algo que seria produzido, né? Então, como eu falei, não existe ainda, não tem uma empresa ainda como Caetel Usinas produzindo primeira geração, como a Granbio de segunda geração. Não existe uma empresa produzindo exatamente igual. Existem as empresas fazendo estudos separados de cultivo, de colheita, de melhorar a etapa da hidrólise, reduzir o custo das enzimas, porque se sabe que se for produzido em larga escala do jeito que está hoje, o custo seria alto para o consumidor, então não é viável, né? Ninguém ia querer comprar um combustível por 15 reais, né, um litro. Ninguém. Então, por isso que tem que ser feita ainda, investida pesquisa, como o próprio pesquisador da Embrapa, né, o Bruno Brasil, vocês encontram vários vídeos dele, tá, no YouTube, falando sobre o uso de microalgas aí para produção não só de bioetanol, como biodiesel, certo? Então, do jeito que está ainda, a tecnologia do jeito que está, não é viável economicamente. Mais alguma pergunta? Nada, tá bom. Vai jogar ainda, né? O pessoal tá saindo.
Estão saindo, é? Não saiu não, viu? A Marta agora vai colocar aí um link, não é, Marta? Para vocês verem o que vocês aprenderam, tá? Assim, perguntas básicas para ver se assimilou, assim, pelo menos 10% do que a gente colocou aqui para vocês. É isso, Marta? Isso. Só um minuto. Marta tem uma pergunta aqui, ó. Rian, e qual seria o custo do 2G? Deixa eu só preparar o link aqui. É. Tá, então vamos responder, depois a gente coloca o link aqui. Não saiam, pessoal, é rapidinho. Vou fazer igual a professora Georgia, valendo uma caixa de bis para quem ficar em primeiro lugar e a gente entrega assim que for possível, né? Quando do retorno. Rian, com relação a preços, o que a gente sabe é com relação ao que foi falado no vídeo, não sei se você lembra, quanto se produz, né? Então, assim, a partir de cada tonelada de cana, né, de cada tonelada de cana processada, você consegue produzir 7 mil litros de álcool a partir do bagaço, ou a partir do caldo, normalmente, e tem a possibilidade de produzir mais 3.500 de palha e mais 3.500 de bagaço. Esse é um estudo, tem um artigo que fez esse estudo. No vídeo, o rapaz que falou lá da empresa da Granbio, ele falou de 30% a mais de álcool sendo produzido. Agora, de valores mesmo, o custo do etanol 2G eu não saberia te falar, não. Só nesse sentido, assim, de quanto a gente consegue produzir a partir da palha e quanto aumentaria, né? No caso, 30% a mais a gente consegue produzir se a gente aproveitar todas as frações, tanto o caldo, quanto o bagaço, quanto a palha. Nesse retorno vai ter tanto chocolate, é verdade. A Georgia já está devendo uma caixa de bis. Então, a gente pode ir, gente, ó, esse link, na verdade, vocês acessam aí o quiz e eu vou colocar o código. Vocês entram no site e aí precisa colocar um código. Deixa eu ver aqui o código. Certo, na verdade não é nem um link, né, Marta? Aqui não saiu como link não, né? Você copia e cola. Isso. Copia aí, Join My Quiz. Aí vai ter, vocês clicam e vai ter, acho que está escrito Join Quiz, alguma coisa assim. Aí nessa parte vocês colocam esse número, que é o código da sala. Já entrou aqui o Luiz. Luiz já está aqui. Isso, participem, gente. A pessoa não tem que ter medo de errar, não, né? Porque é justamente você erra ali, aí já aprende. Opa, eu errei aquela, aí já aprendeu aquilo que errou, né? Às vezes o erro até nos ajuda. Isso mesmo. Opa, Adrian também já está aqui. Se alguém tiver com alguma dificuldade, pode dizer aqui no chat, se não estiver conseguindo entrar. Vocês têm que colocar o nomezinho de vocês. Já entrou Rian, Elisete. Elisete não perde uma, viu? Elisete é sucesso. Toda palestra ela está. Matheus, Tassiana Santos. Vamos lá, gente. Temos 6 pessoas apenas. Deixa eu ver aqui os nomes. A internet deu problema, foi quarta-feira. Que pena. Mas aí você pode acompanhar depois, Elisete, lá no YouTube do campus, vai ficar disponível todos os webinários. Deixa eu ver. Luana, Micaele. Cadê a Laílson? A Laílson não vai não hoje? O Ítalo não está conseguindo acessar. É a internet, Ítalo, ou alguma instrução que não está indo? Sim, qual o problema que você... Emily. O Igor está indo, a gente espera, Igor, não se preocupe. O link, ele diz que está com problema no link. Você pode digitar só quizzes. Pode jogar no Google assim, ó, quizzes.com, eu acho. É joinmyquiz, né? .com, esse aí. Pode digitar se não servir.
Ah, tá se chamando aí o Alailson. Bora, Alailson, hoje sim. Acho que é porque ele está fazendo milhares de coisas, tá? Se ele disse que estava fazendo 400 coisas ao mesmo tempo. O Igor já chegou aqui. Opa, chegou mais alguém. Mariane. Cadê a Georgia? Georgia, que não foi? Que aí você já ganha a caixa de bíblia e já repassa, já. Já repassa o que você prometeu aí. Tem mais alguém tentando entrar, gente? Os demais não vão, porque aí a gente dá o start aqui. Ah lá, isso não chegou, não. Ítalo está tentando, certo? Vamos esperar o Ítalo e ver se... Ah, lá, isso também está tentando. Oi, oi. Foi encorajada aí pela Tassi. Emily também está tentando, certo? Você acessa o link, aí escolhe a opçãozinha, se eu não me engano, é Join a Game, talvez apareça assim, Join a Game. Aí você clica lá, coloca esse código que eu digitei e o seu nome. Código, olha isso que é o código. Deixa eu voltar aqui. 899953. Isso. Isso. Tem aí, entra a code e você coloca o código. Opa, aí isso chegou. Quem mais falou que estava tentando foi Emily e Conseguiu? Ítalo. Ítalo não. Já chegou. Vai não, está fácil as perguntas. E aí, podemos? Ah, tem uma Emily aqui, mas na verdade nós temos duas, né? Aqui já está aqui a Emily de Jesus Santos, a outra Emily Cristine. Você consegue compartilhar a tela, Marta? Não sei, deixa eu ver. Você tem que compartilhar uma guia do Chrome. Isso que é vídeo e animação, né? Acho que isso vai. E aí? Tá vendo? Tá indo. Isso. Pronto. Pronto. E aí, posso dar o start? Temos 13. Mais alguém quer que espere? Alguém tentando? Isso, tem alguém tentando, gente. Oi, Laís, você tá no 3G, não sei nada. Não é possível, Laís, que você não captou nem o nome da matéria-prima. Ele fica fazendo charme. Espera aí, ele disse o quê? Calma. Calma aí. Calma aí, Alga. Não dê spoiler. Mas você não já está aqui, criatura? Por que ele está dizendo calma aí? Porque tem mais alguém tentando, é? Diga aí pra gente. Acho que pode ir, Marta, que ninguém se pronunciou, né? Imagine eu que cheguei quase no fim. Mulher, só... Opa. Sim, agora tem duas Georgia aqui, viu? Georgia Góes e Georgia Nayane. Gente, my God. Que foi isso, Georgia? Você entrou por dois lugares, foi? Ela está causando. Então, vamos lá, vou começar, viu? Estou no celular. A Emily conseguiu, que estava tentando. Acho que só o Ítalo que disse que estava tentando e Foi, né? não deu. Bom, ele também não falou mais nada aqui no chat. Vamos lá, então.
Então, bom. Start. Tá. Vou dar o start, então. Ficava interferindo, né? O áudio do Meet com o áudio do vídeo, né? Depois você compartilha o final. E aí, pessoal, super fácil, né? As perguntas. O mínimo do mínimo. Como é que está indo o progresso aí, Marta, do pessoal? Estão avançando nas questões? Você que está vendo? Já é hoje e seus chocolates, viu? Quem ganhou já, a Marta já está perguntando quem ganhou. Olha, a Micaele já terminou, né? Aí você tem que esperar os outros terminarem para a gente ver, né? Quem foi que fez uma pontuação maior que vai ganhar o chocolate que Marta prometeu. Quem for terminando, já pode ir acessando aí a lista de frequência, né? Não esquecer de assinar.
Nervosa, Elisete? Não precisa, é só uma brincadeira. Tá aprendendo aqui, não precisa ficar nervosa, não. Tranquila. Fazer que nem a Geórgia, estou ansiosa. Faltam muitas. A Tás comentando aí, adoro joguinhos, mas não ganho uma. Só faltam 2. Pois é, agora só ficou faltando Micaele terminar, mas ela disse que já tinha terminado. O que aconteceu, Micaele? Acho que ficou faltando uma pergunta aqui para você. Aí ele não fecha enquanto todo mundo não termina. Vou falar isso, vou fazer de novo. Não. Eu vou tirar, então. Peraí, viu? Eu quero mostrar o final, né? Você que lute, amado. O Igor aqui, você que lute, amado. O microfone está desligado, viu, Marta? Eita, eu aqui falando, tava dizendo, foi bom que vocês não ouviram eu dizendo o resultado. Deixa eu mostrar. Dá para ver? Tá todo mundo vendo? Sim, sim. O vencedor foi Matheus. Olá, Matheus. E a primeiros colocados, Matheus, Tassi e Adrian. Matheus e Tassi fizeram 100% aí, parabéns para os dois. Acho que por uma questão de tempo, né, de rapidez, talvez. Matheus ficou em primeiro lugar. Parabéns para o Matheus, e agora estou devendo uma caixa de disco para o Matheus. Todo mundo assinou a frequência, a Rita já colocou, já disponibilizou aqui no chat. Lembrando que para pegar o seu certificado, você precisa preencher com seus dados certinhos, viu? Parabéns a todos que jogaram, acho que deu para aproveitar aí um pouquinho, né, Tássia, do que a gente falou. E aí vai ficar disponível lá no YouTube, como já foi comentado aqui, se quiserem depois dar uma olhadinha em alguma parte, não só do de hoje, né? Todos os webinários estão disponíveis no YouTube do nosso campus. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Isso, eu também agradeço a presença de todos, né? Espero que tenha contribuído com alguma coisa, né, para vocês. E é isso. A Rita pode parar a gravação. Verdade.